Esta semana estavam circulando mais uma vez, imagens de Paris para provar como a cidade é um lixão, como a cidade está tomada pela decadência e, sabe, e pessoas morando na rua, e uma bagunça, uma zona, e tudo degradado, depredado, não sei o quê. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, porque inclusive hoje eu vi uma notícia que me deixou bem chocado aqui de Madrid, aqui da Espanha. Nesse vídeo eu vou abordar alguns assuntos, vai ter também o novo Papa, né, o Leão XIV, a gente vai falar de alguns assuntos aqui, eu vou puxar alguns temas que inclusive foram mencionados essa semana, mas vamos começar com a história de Paris, o lixão, Paris o lixão. Antes de entrarmos nesse assunto, só lembrando que esse mês de maio estaremos no Rio de Janeiro, no dia 17 de maio, às 16 horas, na Livraria Travessa de Ipanema. Então, vá lá, vai ser o lançamento do meu livro com Carolina Arcari, um novo livro infantil chamado Beijos. Então, espero você por lá, vai ser bem legal te encontrar. Para quem quiser estar lá, tem que clicar no link aqui na descrição e se inscrever. É de graça, mas você garante a sua presença lá, né? Você confirma sua presença. São vagas limitadas, então aproveite e vá lá e faça isso agora, no link aqui na descrição. Então, comecemos com Paris, o lixão. Eu quero ver com vocês aqui a cena, né, que estava circulando e depois a gente pode pensar algumas coisas, inclusive sobre Madrid, que eu mencionei também, né? Então, comecemos aqui, vamos ver. Bem, tem muitas coisas nesse vídeo que são interessantes, né? A primeira delas é a montagem. Ele pega, mostra a Torre Eiffel e de repente ele mostra embaixo de uma ponte como se fosse embaixo das arcadas ali, como se fosse embaixo da torre, né? Então, assim, dá a impressão de que, tem gente acampada lá, tem gente ocupando embaixo da Torre Eiffel. Isso não é verdade, isso não acontece, então, assim, a edição é bastante tendenciosa. E tem alguns momentos ali que ele mostra um monte de móveis na rua, que possivelmente é o dia de coleta de móveis, sabe, de certos materiais de construção, às vezes. Então, assim, tem dias específicos aqui na Europa que você põe na rua e aí passa um caminhão coletando esses móveis. Então, assim, talvez tenha sido isso, né? Eu estou especulando aqui. Mas a gente vai voltar adiante, mas a gente vai voltar um pouquinho mais adiante para falar um pouquinho mais sobre isso. E daí eu quero ver um outro vídeo com vocês, que foi um vídeo que eu recebi hoje sobre Madrid, sobre o aeroporto de Madrid. Deambulando de un lado a otro como zombies. Este es el aterrador panorama que hay en la Terminal 4 de Barajas. Plagas de chinches, brotes de sarna, personas orinando a la vista de todos y un campamento de colchones sucios, cartones y perros en control sanitario. Así se encuentra la principal puerta aérea de entrada a España. Hasta 500 personas sin hogar duermen cada noche en las instalaciones del aeropuerto. Han tenido incluso que cerrar los aseos familiares para evitar escenarios de sexo público. El grupo de intervención aeroportuaria asegura que se han producido robos, peleas e incluso apuñalamientos y afirman que un gran número de ellos presenta antecedentes penales. La situación desborda a la seguridad y a los servicios de emergencia que reclaman refuerzos inmediatos y un tratamiento especial. Então, aqui é uma reportagem, né, de um jornal local, não sei se vocês conseguiram entender, mas está mostrando aqui como o aeroporto de Barajas, em Madrid, que é um dos maiores aeroportos da Europa, uma das principais portas de entrada, inclusive, né, aérea aqui na Europa, como está com um monte de gente morando, né, pessoas sem teto, morando dentro do aeroporto, né, morando, sabe, não dentro, né, da parte de embarque, mas morando ali no saguão do aeroporto. Cerca de 500 pessoas estão ocupando lá esse espaço. E aí tá mostrando ali como tem violência, como tem, sei lá, sabe, os perigos, os riscos, gente transando nos banheiros, sei lá, agora tá com uma praga de sarna, que pode ter a ver com isso, pode não ter, mas, então assim, é uma notícia que está circulando também aqui, mostrando como, sabe, a situação ali de 500 pessoas, né, 500 pessoas sem teto que estão lá morando no aeroporto de Barajas. Isso no Terminal 4, né. Eu vou pro Brasil amanhã, vou passar por lá possivelmente, mas aquela coisa, né, uma situação triste. E aí, quando eu vejo essas histórias, né, quando circulam esses vídeos sobre a Paris, por exemplo, ali, né, o lixão ali, sujeira, vômito, moradores de rua, ou agora, né, por exemplo, mostrando lá Madrid,
é engraçado pensar que as pessoas estão descobrindo que existe pobreza fora do Brasil, né? Que existe pobreza na Europa, que existe pobreza nos Estados Unidos, que existe pobreza em países desenvolvidos, né? Que existe desigualdade social, que existem pessoas que não têm teto, que tem pessoas que têm, sei lá, algum problema psiquiátrico e que moram na rua. Então, assim, estão descobrindo isso. Aparentemente, estão descobrindo que, inclusive, em alguns países tem favela também, né? Talvez não seja tão disseminado, tão gigantesco como é no Brasil, mas tem bairros bem pobres, alguns casos na Espanha, por exemplo, alguns bairros de ciganos que são basicamente favelas, ou em Portugal também. Então, assim, as pessoas estão descobrindo isso. E é fascinante, né, pensar o que passa na cabeça das pessoas em relação a isso, porque eu já viajei bastante por aqui, já para a França fui várias vezes. Se for somar, né, o tempo que eu já passei na França em diferentes viagens, dá uns 6 meses que eu passei lá, só em Paris foi mais de um mês. Então, assim, já vi muita coisa estranha por lá, já vi muita coisa esquisita na França. Na Bélgica, por exemplo, né, Bruxelas, quando eu fui para lá a primeira vez, não, a primeira vez não, mas uma das vezes que eu fui para lá, quando fui para Bruxelas, estava no auge dos refugiados sírios, né? Então estava acontecendo a guerra na Síria e milhões de refugiados sírios vieram para a Europa. E quando você passava pela estação central lá de trem de Bruxelas, era um acampamento, sabe, de muitos refugiados. Tinha, sabe, centenas de pessoas que estavam lá com crianças, famílias inteiras morando dentro da estação de trem. Então, assim, isso existe. Na Itália também, você encontra muita desigualdade. Se você descer para o sul da Itália, for para Nápoles, por exemplo, Nápoles é uma cidade decadente, né, tudo caindo nos pedaços. É linda a cidade, maravilhosa a cidade. Vou voltar para lá esse ano. Mas, assim, é decadente. Você encontra muita desigualdade e se você se afasta das partes turísticas, aí o negócio realmente fica à vista, né? Paris, por exemplo, é uma cidade enorme, com milhões de habitantes, é claro que tem uma profunda desigualdade social, tanto que às vezes, né, o negócio fica tão efervescente, a discriminação, porque isso aqui também afeta principalmente imigrantes ou descendentes de imigrantes ou refugiados. Então, assim, essas pessoas, né, que são descendentes de países islâmicos ou da África subsaariana, às vezes o negócio fica tão, sabe, efervescente que explode, daí vira um conflito na cidade, o pessoal põe fogo em carro, há luta contra a polícia. Então, assim, isso acontece, e não é o fato de ser primeiro mundo que não existem essas tensões sociais que são existentes. Aí eu fico me perguntando, né, a pessoa ali que está mostrando essas cenas chocado, né, chocado mostrando essas cenas, de onde que ele é. Porque se ele for de alguma grande cidade europeia, certamente já viu coisa parecida, já viu, sabe, pobreza, desigualdade, sujeira. Então, assim, Madrid tem isso, Barcelona tem isso, Lisboa tem isso, Paris tem isso, Roma tem muito mais do que Paris, eu acho. Roma, Londres, você pode escolher aí, talvez tenha alguma cidade aí que seja totalmente, sabe, esterilizada, que você não perceba isso, mas no geral você percebe isso em muitas cidades europeias. E se você for para os Estados Unidos, então o negócio é muito pior, né? Estados Unidos, então, se você for para Filadélfia, se for para Nova York, dependendo de onde você for, se você sair da parte turística, for lá para o Bronx, for para o Queens, for para algumas partes do Brooklyn, ou mesmo no Harlem, você vai ver muita coisa, sabe, assustadora, né? Então, se for para Califórnia, lá para Los Angeles, então, assim, não sei de onde essa pessoa que ficou assustada com isso, né? Então, existe desigualdade e isso acaba impactando em grande medida essas pessoas, né, imigrantes em grande parte, são os imigrantes que estão ferrados, são refugiados que estão ferrados, são pessoas que estão se virando para poder sobreviver, porque o negócio não é fácil. E aí eu falo aqui de primeira mão, né, eu falo como imigrante que já viu isso aí, já vivenciou isso aí, né. Quando eu morei em Nova York, por exemplo, o contato que eu tinha era com esse mundo, né, com esse universo, e não é fácil, as coisas são bem complicadas lá. As pessoas acham que eu moro muito tempo em países falantes de espanhol, né, já morei na Argentina há alguns anos, morei na Espanha aqui vários anos já, quase 10 anos que estou na Espanha já, mas eu aprendi espanhol em Nova York, eu aprendi espanhol nos Estados Unidos, porque é o idioma do submundo, é o idioma das pessoas que, sabe, estão ralando lá, os imigrantes. Então, assim, os imigrantes falam espanhol, e daí você tem que se virar para poder comunicar com as pessoas. Logo no começo, quando eu cheguei em Nova York, fui trabalhar no restaurante, eu era a única pessoa lá entre os funcionários que sabia falar inglês, porque todo mundo era mexicano. Então, assim, esse é o mundo, né? Esse é o mundo real das pessoas que estão arcando com esse desafio de tentar sobreviver. E aí você vê muitas histórias, né, de pobreza extrema em alguns países. Eu vi recentemente uma reportagem sobre brasileiros que moram em motorhomes. Motorhomes é um exagero, né? Que moram em trailers. Acho que em Bristol, se não me engano, lá no Reino Unido. E aí eles falando que não tinha aquecimento, que não tinha banheiro, não sei o quê. Então, assim, é aquela coisa, né? É triste, é desesperador. E esse é o mundo real, E aí
É claro que se você se ativer aos pontos turísticos, você dificilmente vai ver essas coisas, né? Eu já fui para Paris várias vezes, em várias circunstâncias, em algumas eu cheguei a ver os bairros mais afastados, né? Eu fiquei hospedado uma vez num bairro bem longe do centro, e aí você via essas coisas, né? Mas se você estiver mais na parte central, ali na parte mais turística, você não vê. Você vai passear por lá e vai ter uma experiência tipo Emily in Paris, assim, não vai ser nada chocante. Mas se você se afastar e for para alguns bairros, algumas vizinhanças aí mais problemáticas, você vê sim e vê coisa pior até. Então, assim, é isso, né? Então, assim, é o mundo real. E me surpreende que as pessoas não saibam que o mundo real é assim, né? Que acham que é tudo esterilizado, como eu falei, tudo, sabe, Disneylândia. Não é. O mundo real é assim. E aí, o segundo ponto tem a ver com o Papa, né? Já que está falando de Europa aqui, o Papa ontem, que agora foi nomeado, né, que foi eleito e foi escolhido, que vai ser o Leão XIV, né, que é um sucessor, basicamente, do Francisco. Então vai ser meio que uma continuidade, aparentemente, do que foi o Papa Francisco. E aí isso também leva a uma expectativa de uma possível reforma na Igreja Católica, né? Então talvez ele seja mais radical até do que o Francisco, pelo que eu percebi, pelas histórias que estão surgindo, né? Ele é um norte-americano, mas não é o norte-americano padrão, né? Não é aquele que se entende que é a América para os americanos, ele é alguém que tem essa experiência, essa vivência na América Latina. Passou muito tempo em missões na América Latina, no Peru, então até parece que ele é conhecido como o padre que falava Quechua, que é o idioma local, né? O idioma dos nativos no Peru. Então, assim, pode ser que ele venha com uma pegada muito mais drástica do que o Francisco. Veremos para onde vai isso aqui, mas levanta aí a expectativa de uma igreja ainda mais inclusiva, né? A Igreja Católica se renovando para compreender a marcha dos tempos. Inclusive, ele é um crítico, né? Esse Papa, antes de ser Papa, ele era um crítico do Trump, né? Tem uma postagem dele que ele critica o Trump. Então, assim, vem sinalizar talvez uma acentuação de uma postura mais social da Igreja Católica, reconhecendo, né, o papel da América Latina no cristianismo e no catolicismo, né? O Brasil é a maior nação católica do mundo, por exemplo, então isso aqui manda sinais positivos. Acho que a gente pode esperar aí talvez um bom papado. Parece um cara simpático ali, ele apareceu ontem lá falando, né? Depois de ter sido escolhido, então assim, vamos ver para onde vai, né? O Francisco foi uma grande perda para o cristianismo, para o catolicismo, mas quem sabe aí vem alguém para trilhar os passos dele e ir mais longe, né? Ir mais longe em relação ao social. E aí, só para concluir esse vídeo aqui, por fim, eu preciso comentar algumas coisas em relação aos últimos vídeos que eu publiquei aqui, né? Então, assim, eu falei essa semana sobre o Link, falei ontem sobre o Thiago Braga, e aí ontem o Link participou de uma live no canal do Pedro, e daí eles foram falar algumas coisas, não tinha muita novidade, eu acho que não avançaram muito do que já tinha sido dito, né? Não saiu muito do que já é conhecido. Mas antes do Link falar, o Pedro falou alguma coisa aqui sobre a minha postura, né, de fofinho, de bonzinho, de propor uma ética do discurso, uma ética do debate, e como isso, sei lá, é uma fantasia, né? Isso é pedir demais. Ele já falou isso em outras circunstâncias, né, que propor uma ética discursiva, uma ética do debate, desconsiderar que as pessoas elas se exaltam, que elas ficam agressivas, que elas xingam, que elas batem boca, que o mundo é essa disputa, né? Então, assim, as pessoas não vão sempre se tratar bem porque são forças em disputa. E aí eu acho curioso isso, né? Eu acho curioso essa defesa dessa ideia, porque primeiro que é bem conservadora, né? É conservadora. Bem, o ser humano é assim, então não tem muito o que fazer. O ser humano bate boca, o ser humano briga, o ser humano xinga, então aceitemos isso. Acho que é conservador isso. Isso é desconsiderar o potencial de transformação das pessoas e como a gente pode atuar para transformar o mundo num lugar melhor. E aí, vindo de um comunista, né? Vindo de alguém que propõe uma revolução que vai acabar com o capitalismo global, que propõe o fim da luta de classes, me parece incongruente, na verdade, né? Me parece incoerente, porque assim, é muito mais fácil a gente mudar nossa postura individual, é muito mais fácil a gente se propor, olha só, eu quero agir de um modo que eu possa tornar o mundo melhor, do que esperar que todo mundo faça isso. Então, assim, eu não posso controlar o comportamento do outro, eu não posso controlar o que o outro diz, o que o outro faz, ou como o outro se comporta, no que o outro acredita, se o cara vai lutar ou não numa revolução. Mas eu posso controlar o meu comportamento, eu posso controlar aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, o modo como eu trato as pessoas, e esperando que isso aqui sirva de referencial para que as pessoas também tenham vontade de fazer algo parecido. Inclusive, até vale citar um caso, que é um exemplo que é do Gustavo Machado, que a gente fala muito aqui recentemente, nos debates dele. E eu entendo que, em parte, o fascínio das pessoas vendo o Gustavo debater
parte do conhecimento tremendo que ele tem da obra do Marx, então assim, alguém que compreende muito bem a obra do Marx e consegue explicar isso muito bem, mas também o sangue frio dele, a capacidade dele de debater com pessoas esdrúxulas que ficam lá babando e gritando, e aí ele sereno ouvindo aquilo ali e retrucando. E isso passa uma impressão para as pessoas, olha só, um cara controlado que não é maluco, que não é louco, que não é impulsivo, que é, sabe, inclusive desmontando um pouco essa ideia de um revolucionário como alguém que vai, sabe, caçar as pessoas por aí, expurgar as pessoas e matar pessoas. Então, assim, isso ajuda a reverter a percepção sobre o que é a disputa que ele está empreendendo, né? O modo como ele entende essa disputa por um mundo que ele entende que é melhor. Então, se recusar a mudar uma postura ou um comportamento porque o ser humano é assim, como eu falei, me parece muito conservador, me parece, contraintuitivo quando você pensa que a pessoa quer mudar o planeta inteiro e acabar com o sistema econômico. Então, assim, não faz sentido para mim, não faz sentido. Mas tudo bem. E aí, o segundo ponto tem a ver com essa ética normativa, né? Então, assim, você propor um modelo ético de comportamento, né, e isso para o debate também, não significa que você acha que o mundo seja assim, que as pessoas sejam assim, porque elas não são assim. Se elas fossem assim, não seria uma ética normativa, seria uma ética descritiva. Você estaria observando o mundo e dizendo, olha só como as pessoas se comportam. Não, não é assim. Ao propor uma ética normativa, você está dizendo assim, olha, eu entendo que certos códigos de conduta, se forem aplicados, vai ser muito melhor do que outros. Então vamos supor assim, você tem lá 15 pessoas para debater, sei lá, uma situação, uma crise humanitária num país. Você tem 15 pessoas lá. O que você acha que vai funcionar melhor? 15 pessoas gritando umas com as outras, se xingando, sabe, batendo boca e tratando essas pessoas como inimigas, ou 15 diplomatas sentados lá propondo suas ideias, dialogando, tentando buscar um consenso, tentando buscar uma solução pacífica através do discurso, através do diálogo. E aí é claro que essas ideias não são minhas, não sou eu que inventei isso, não sou eu que surgi aqui um dia, não vou propor esse modelo. Isso aqui está em todo o manual de argumentação que você for encontrar. Se você pegar um manual, por exemplo, sei lá, um livro do Douglas Walton, por exemplo, que é um dos grandes teóricos, né, da lógica recente, se você pegar um livro do Douglas Walton, vai estar lá. Se você pegar um livro, sei lá, tem um livro em espanhol que é muito bom, que é da Borda Solana, está lá. Então, assim, esse código de ética para debater com a pessoa, né, para você expor suas ideias e tentar chegar a algum tipo de consenso, tentar chegar a algum tipo de resposta, sabe, mais plausível ou mais verossímil sobre a realidade, isso é proposto por qualquer tipo de, de normas para um debate. Isso é proposto, inclusive, nos clubes de debates, né? Lá nos Estados Unidos é muito comum isso, né? Nas universidades, por exemplo, os clubes de debates nos quais as pessoas propõem um tema, e daí um defende, o outro vai contra, e aí você tem um código de conduta porque é justamente o objetivo é que você possa debater com alguém, você ouvir o que ela disse, você contestar as ideias dela e vocês juntos conseguirem chegar a uma conclusão no fim das contas. Eu estou certo, o outro cara está certo, nenhum de nós está certo, ou tenha uma resposta intermediária aqui que a gente possa encontrar e fazer uma concessão. Então, assim, isso aqui são normas estabelecidas, não por mim, isso aqui são normas estabelecidas, sei lá, há centenas de anos possivelmente, para que você tenha um argumento razoável com alguém, para que você possa, conversar com alguém e tentar chegar a uma resposta mais, razoável sobre o mundo. E uma coisa curiosa, que até vale como nota de observação para a gente aqui, né, que agora estudando aqui na Espanha, estudando aqui na Europa, eu percebi quão grande é a influência do Habermas aqui na academia, né. No Brasil, eu nunca estudei Habermas na universidade, eu li por conta depois, mas nunca tinha lido Habermas na filosofia. E aqui ele é muito influente. E o Habermas é justamente alguém que vem falar, né, vem propor uma ética de comunicação, uma ética discursiva, que parte de uma recusa ou de uma renúncia. É um tipo de argumentação no qual você busca vantagens para si, você passa por cima dos outros, se necessário, para poder obter vantagens, porque daí entra nessa lógica, né? Todo mundo está disputando, todo mundo está se enfrentando, então assim, eu vou aqui defender o meu peixe primeiro. E aí ele propõe uma ética comunicativa, então assim, de modo que através da participação dos agentes na sociedade, dos agentes políticos em grande parte, através da participação dessas pessoas, dos diferentes grupos, a gente possa ouvir esses grupos e chegar a um consenso. Então assim, uma proposta do Habermas, ele não é nenhum idiota, não é uma pessoa, delirante que vem aqui, ingênua, propor uma coisa que não faz o menor sentido. Faz sentido pensando que a gente vive em sociedades nas quais o discurso é importante e nas quais o consenso faz parte de soluções para a sociedade.
sociedade, né? Então, assim, a gente não fala, como eu falei, o Habermas não é nenhum ingênuo, o cara, ele sobreviveu ao nazismo, né? Ele fazia parte da juventude hitlerista, ele viu a Alemanha devastada por uma guerra, ele viu a Europa, sabe, sendo devastada por uma guerra. Ele é alguém que vem, sabe, à sombra dessa devastação e dessa destruição e vem pensando num mundo melhor. Como a gente pode estabelecer, sabe, códigos de conduta, códigos de comunicação, para que isso não se repita, para que a gente possa melhorar esse mundo. Então, assim, não é nenhum idiota que vive no mundo de delírio, não. E aí é curioso como ele é influente aqui e como no Brasil me parece que não tem esse impacto como tem aqui na Europa, né? No Brasil, eu acho que talvez por ser um país muito mais problemático, né, em termos não apenas social, mas institucional, me parece que a norma não é essa do consenso. A norma é, de fato, você tratar o outro como adversário, inimigo a ser extirpado. Talvez seja isso, talvez seja essa a barreira, né? Talvez seja esse o abismo entre uma sociedade mais ou menos funcional, no qual o consenso pode ser alcançado, e uma sociedade conflitiva, violenta, na qual você tem que gritar mais alto do que o outro, senão você não consegue, sabe, ser ouvido. Talvez seja isso. E aí a gente volta, inclusive, né, ao Bolsonaro e ao Olavo de Carvalho, aos olavistas, porque eles tratavam a linguagem e a comunicação de maneira violenta. Eles entravam com um discurso que era altamente agressivo, com insultos, e eu falei isso inúmeras vezes, né, o enfrentamento que eu tenho aqui em relação ao discurso e à argumentação e ao debate começa com os olavistas, com os bolsonaristas, porque eles contaminaram o debate público. E a crítica feita a esse tipo de linguagem violenta é justamente porque elas contaminam o debate. Então, assim, o Olavo era alguém que dizia, né, que ele xingava porque vinha do coração, que ele não podia fingir que ele não estava indignado. E aí ele vai lá e soltava os insultos. E na época eu lembro de ter lido algum artigo para vocês aqui sobre como sobre o impacto que o insulto tem na comunicação, porque ele serve como certos marcos de memorização do conteúdo. Então, quando você xinga, é como se você fizesse uma quebra no pensamento da pessoa e você gravasse na cabeça da pessoa aquela informação. Então, servia como quase um ritual de memorização olavista. Aí ele xingava e pá, olha só, ele falou tal coisa nesse ponto aqui. Então, assim, é um recurso retórico, agressivo, violento e que funciona. O fato sobre o discurso agressivo não é que ele não funciona, ele funciona muito bem. O problema é que você não consegue voltar depois, né? Você vai radicalizando o discurso, vai se tornando mais agressivo, e você não consegue retornar depois porque você já rompeu esse espaço de uma comunicação razoável. Você simplesmente trata os outros como se fossem adversários a serem destruídos, que é o que fez o olavismo e que é o que fez o bolsonarismo, que é tratar o campo político como um campo de guerra. E isso, para mim, é muito prejudicial. Talvez você ache que seja positivo isso, ou inevitável isso, mas tem muita gente que pensa o contrário. Tem muita gente que propõe o contrário, justamente tentando reconciliar essas posições e pensar, olha só, a gente pode divergir drasticamente em relação a certos tópicos e mesmo assim respeitar o seu adversário e entender que ele tem um papel na construção dessa sociedade, porque ele não vai deixar de existir. Não vai deixar de existir no mundo conservadores, progressistas, liberais, não vai deixar de existir revolucionários, não vai deixar de existir um monte de visões possíveis, evangélicos. As pessoas vão continuar convivendo na sociedade, a gente tem que encontrar algum modo de poder coexistir com essas pessoas de maneira minimamente razoável, porque elas não vão sumir. E a gente não vai destruir essas pessoas. E a gente não vai chegar no poder e vai determinar tudo que todo mundo tem que pensar. Porque não vai acontecer isso. Isso é mais utópico, inclusive, do que propor uma ética mínima para falar com as pessoas. Então, assim, é isso. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essas histórias, primeiro sobre essa falsificação da realidade, ou essa, sei lá, essa fantasia que as pessoas têm com o primeiro mundo, né, como se fosse algo perfeito, né, uma Disneylândia, não tem nada fora do lugar, toda a rua limpinha, não tem morador de rua, não tem violência, não tem pobreza, assim, simplesmente uma desconexão com o mundo real, né. Existe, e alguns países são muito problemáticos também, tem bastante violência em alguns países desenvolvidos. Os Estados Unidos é um país mais violento da OCDE, então assim, você tem violência nesses países. Acabei de assistir, por exemplo, agora uma série que é O Ladrão de Drogas, com Wagner Moura. Cara, que bad vibe de série, porque mostra bem esse submundo, né, do crime organizado, cartéis, e ali talvez seja um pouco exagerado o negócio, né, ele vai muito além do tom, mas é isso, né? Tem gente que vive assim. Eu, inclusive, conheci pessoas assim. Eu me recordo de um caso, só para encerrar aqui o vídeo, me recordo de um caso. Bem, primeiro que eu tinha um vizinho em Nova York que ele era um ex-traficante, né? Uma pessoa que estava na condicional. Então, assim, ele me adorava, mas era uma pessoa que tinha medo dele. Ele um dia na rua, né, trabalhando, passei na frente tinha uma casa funerária que eu sempre passava na frente, e aí um dia eu passei lá e estava tendo um velório, né? Tinha um baita de uma foto de um cara bem jovem, devia ter, sei lá, uns 20 anos, 19 anos, e todo mundo na frente lá, meio que cara de triste, as pessoas chorando, não sei o quê.
E parecia um velório de um cara de gangue, assim. Então, assim, devia ser alguma briga de gangue, algum tipo de conflito por território de gangue. Os caras todos com aquelas roupas de gangue, tatuagem de presídio. E aí, todo mundo mal encarado, todo mundo já tá armado também. E aí eu passei ali na frente e falei, cacete, nossa senhora. Deu um baita de uma... Putz, tô no lugar errado. E não era uma zona perigosa, não era fora da zona principal de Nova York, em Manhattan, mas foi bem cabuloso o negócio. Assim. Isso existe, você olha as pessoas no metrô, pessoas com tatuagem de prisão, né, aquelas tatuagens de lágrima vazada, que ela foi condenada justamente por um homicídio e ela vai matar a pessoa que é a assassina. Tem um monte de linguagem de tatuagem de prisão, você via o tempo todo no metrô, sabe, na mão, nos dedos, não sei o que lá, então assim... É uma coisa, é o submundo que existe aí, né? Então isso aí, é isso. Bem, me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. Lembrando, como eu falei, dia 17 de maio, no Rio de Janeiro, lançamento do livro Beijos. Confirme sua presença no link na descrição. Um forte abraço para ti e até mais. Tchau. Você já reparou como as elites tentam responsabilizar sempre o povo pelo atraso brasileiro? Eles tentam retratar as pessoas mais pobres como preguiçosas, corruptas e sempre dependentes do Estado. A elite, por outro lado, é honesta, trabalhadora e cheia de virtudes morais. Esse discurso é pura cortina de fumaça para esconder a verdade sobre quem realmente leva o país nas costas. É sobre esse tema que farei a próxima aula magna da pós-graduação do ICL, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. A aula Por que as elites odeiam o povo brasileiro será no dia 15 de maio, uma quinta-feira, às 20 horas. É uma aula de graça e aberta ao público. Uma oportunidade única para você conhecer essa pós revolucionária.